E aí, pessoal, tudo tranquilo? Estudando, fazendo exercício, tirando dúvidas? Legal. Vamos para mais uma aula? Hoje o tema vai ser o quê? Calor sensível, calor latente e sistema isolado. A gente só vai continuar aquilo que nós começamos. Lembra que a gente diferenciou o que era temperatura do que era energia térmica e depois a gente falou o que era calor. Vamos lembrar o que era calor? Calor é energia térmica que está passando de um corpo para o outro. A gente costuma dizer que a energia térmica é em trânsito. Trânsito significa movimento, não aquilo que está parado, né? A gente fala, eu estou parado em trânsito, ok? Estou parado no trânsito, porque eu estou transitando, mas estou parado, beleza? Então, energia, ou melhor, calor é energia térmica em trânsito, passando de um lugar para outro. Então, vamos lá, vem comigo, ó. Imagina que eu tenho aqui um corpo, um líquido, que está recebendo uma certa quantidade de calor. Uma certa quantidade de energia está sendo dado a ele, está sendo jogado para ele. Essa quantidade de energia, esse calor, pode estar vindo de uma fonte térmica, um aquecedor, pode estar vindo do sol, pode estar vindo de outro corpo, ok? Pode estar vindo de qualquer lugar. O que importa é que esse corpo está recebendo uma certa quantidade de energia. Quando essa energia chegar até esse corpo, o que vai acontecer com as moléculas? Pois vai começar a ficar mais agitadas. Lembra que essa energia vai se transformar em energia cinética das moléculas. Portanto, as moléculas vão ganhar agitação e a temperatura vai subir. Mas a gente já viu que quando a temperatura, se isso aqui for água, né, a pressão atmosférica ao nível do mar, pressão de um atm, quando chegar em 100 graus Celsius, a temperatura vai parar de subir. O corpo vai parar de ganhar agitação térmica, agitação das moléculas. Ele agora vai passar a mudar de estado físico. As moléculas que estão agitadas vão começar a se soltar uma da outra. E para que uma molécula se solte da outra, eu preciso dar energia para elas. Então agora a energia tem um destino, tem um objetivo, uma tarefa. Fazer com que as moléculas se separem. Fazer isso gasta energia. Então vamos de novo? Quando eu transfiro energia térmica para um corpo, podem acontecer duas coisas, olha só. Eu posso ter uma variação de temperatura ou eu posso ter uma mudança de estado físico. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo? Na prática acontece. Eu não tenho como evitar que algumas moléculas que estão aqui nesse corpo vá embora, que elas na verdade evaporem, né? Elas não estão mudando de estado físico, mas é uma moléculazinha que evaporou, né? Mas vamos separar isso daqui. Quando estiver acontecendo variação de temperatura, não vai estar acontecendo mudança de estado físico. E quando estiver acontecendo mudança de estado físico, não vai estar variando a temperatura. Cada um tem um nome. Para variação de temperatura, eu dou o nome de calor sensível. Você sabe por quê? Porque a palavra sensível significa aquilo que é visível, que pode ser medido. Então, se eu estou com um termômetro lá, estou com um termômetrozinho aqui, medindo a temperatura que está subindo, claro, né? Eu estou jogando uma energia, esse corpo está ficando com as moléculas mais agitadas, o termômetro está subindo, está medindo essa temperatura subindo. E eu estou vendo isso acontecer. Isso é visível. Então essa palavra sensível significa visível, que pode ser medido, que está nítido para quem está fazendo o experimento. Agora, quando o corpo está mudando de estado físico, eu estou olhando lá para o meu termômetro, de repente ele para de subir. Para de subir, não mexe mais um milímetro. Cadê toda essa energia que eu estou transferindo para o corpo? Para onde está indo? Isso não está mais visível. Isso é latente, oculto. Eu não sei para onde foi. É que eu não estou vendo bem que as moléculas estão indo embora, né? Que está tendo uma evaporação constante ali. Eu estou vendo toda aquela energia indo embora. Imagina aquelas moléculas indo embora, aquele vapor todo subindo. Poderia até mexer um catavento lá em cima, né? E para mexer o catavento precisa de energia? Pois é, precisa de energia. Então a energia que eu estava transferindo ao corpo subiu, cara, foi embora, não está no corpo, mas eu não estou vendo, né? Tudo bem? Então vamos lá. Para cada uma dessas consequências, quando o corpo ganha energia, eu tenho uma conta a ser feita. A primeira, para variação de temperatura, eu vou usar essa equaçãozinha aqui, ó, que é igual a mc delta T, ok? Eu falei delta θ porque alguns livros, alguns físicos, alguns escritores usam delta θ. Vou escrever aqui para você dar uma olhada, ó. Delta θ, ok? Alguns livros usam delta θ. Questão de
meramente formalismo ou uma preferência. Eu prefiro o ΔT, vai fazer sentido quando a gente falar de gases, ΔT vai ser muito melhor empregado lá, ΔT vai ficar estranho. Tanto faz, tá certo? Pode usar o que você quiser, não fica preocupado com isso não. Então olha só, esse Q é a quantidade de calor que você transferiu ao corpo. E essa quantidade de calor que você precisa dar ao corpo para que ele esquente, né, para que a temperatura aumente, depende de alguns fatores, correto? Olha só, vai depender da massa. Quanto mais massa o corpo tiver, mais energia, mais calor você precisa transferir para que a temperatura suba, ok? Vai depender de uma característica do corpo, que a gente chama de calor específico. E claro que vai depender da variação de temperatura. Quanto maior a temperatura que você quiser aumentar, né? Quanto mais quente você quiser deixar esse negócio, quanto mais elevada a temperatura, portanto, maior variação de temperatura, maior quantidade de calor que você precisará dar ao corpo, ok? Então veja que se eu pegar dois corpos parecidos e eu quiser provocar neles a mesma variação de temperatura, eu posso acabar dando quantidades de calor diferentes. Por quê? Porque eles podem ter massas diferentes e ser feitos de substâncias diferentes, ter um calor específico diferente. Ora, se eu quiser esquentar água e óleo, ou água e álcool, se eu quiser fazer com que eles subam 10 graus na escala de temperatura, eu vou ter que dar quantidades de calor, quantidades de energia diferente para um, diferente para outro. Essa diferença vai depender da massa e do calor específico. Como isso depende desses dois caras juntos, é muito comum a gente usar esse outro termo aqui, ó, que é capacidade térmica. Isso aqui é só para dizer que o meu C é maiúsculo, né? Porque é pequenininho, grande, e aí é maiúsculo. Quando eu tenho esse risquinho é porque é C maiúsculo. Então olha só, capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. É o produto da massa pelo calor específico. E aí sim, essa capacidade térmica define se o corpo é difícil de esquentar ou se ele é fácil de esquentar. Quanto maior for a capacidade térmica de um corpo, mais difícil é para esquentar esse cara. Mais energia você vai ter que dar para que a temperatura varie. Isso pode ser para variar a temperatura para mais ou para menos, porque se o corpo quiser resfriar, eu vou ter que retirar dele uma quantidade enorme de calor, se ele tiver uma capacidade térmica grande, ok? Então, quanto maior for a capacidade térmica de um corpo, mais difícil é provocar variação de temperatura nele. Mais energia eu vou ter que dar para que a temperatura suba, ou mais energia eu vou ter que tirar para que a temperatura desça. Legal? Vamos voltar aqui no calor latente? Vamos lá. Para calor latente é aquilo que está relacionado à mudança de estado físico. Aqui, galera, a equação para mudança de estado físico. A quantidade de calor que você precisa dar para o corpo mudar de estado físico, ele é proporcional à massa do corpo e ao L. O que é esse L? É o calor latente de mudança de estado físico. Cada corpo e cada mudança de estado físico tem um valor para o L. Só para você ter uma ideia do L, vamos colocar o L da água, né? O L da água quando ela está sofrendo o processo de fusão. O que é o processo de fusão? Passagem do estado sólido para o estado líquido. Lembra de fundir. O que é o fundir? Você está colocando o queijinho ou o chocolatinho para derreter. Está fazendo ele virar sólido para o líquido. Então, fusão, fundir. Pronto, guardou. Ó, o L de fusão da água vale 80 calorias por grama. O que significa isso? Eu preciso fornecer ao corpo 80 calorias de energia para cada grama daquele corpo que eu quiser mudar de estado físico. No caso é água, né? Então eu preciso fornecer 80 calorias para cada graminha de gelo que eu tenha que derreter, que eu queira derreter. Depois a gente vai dar uma olhada mais com calma nas unidades de medida. Caloria, gramas, graus Celsius. Não esquenta a cabeça com isso. Vamos só nos atentar à fórmula e para que ela serve, como é que ela funciona. Então voltamos aqui, ó. Q igual a ml, ok? É o que mole, né? Derreteu, ficou mole, lembra disso. Q igual a ml. Esse L, que é o calor latente de mudança de estado físico, ele é bem parecido, pelo menos tem uma mesma ideia. Vamos pôr assim,
tem a mesma ideia da capacidade térmica. Enquanto a capacidade térmica nos mostra a dificuldade que eu vou ter em mudar a temperatura do corpo, o L me mostra a dificuldade que eu vou ter de mudar o estado físico do corpo. Portanto, quanto maior o Czão, maior a dificuldade. Mais calor o corpo precisa receber para a temperatura subir, ou mais calor ele precisa perder para a temperatura diminuir. O L é a mesma coisa. Quanto maior o L, maior a quantidade de calor, maior a quantidade de energia que o corpo precisa receber para mudar o estado físico. Beleza? Ótimo. Uma pergunta para vocês. Esses Qs que estão colocados aqui, esse Q do Q-macete, né? Equação do Q-macete, Q igual a mc delta T, e esse Q do Q-mole, Q igual a ml, eles podem ser negativos? Podem ser positivos? Podem ser negativos? Podem. Esse Q ele pode ser negativo, porque essa variação de temperatura ela pode ser negativa. Porque o corpo pode resfriar, né? A temperatura dele pode baixar. Então quer dizer que quando esse Q for negativo, o corpo está perdendo calor. Então perde calor. E se por acaso a temperatura subir, se a temperatura aumentar, o ΔT é positivo. Então, esse Q também vai ser positivo e significa que o corpo ganha calor. Ok? Ganha calor. Está aqui. Então, o Q pode ser positivo, pode ser negativo, vai depender do que estiver acontecendo com o corpo. Ganhou energia térmica, esse Q é positivo. Perdeu energia térmica, esse Q é negativo. Guarda isso que isso vai fazer toda a diferença para daqui a pouco, hein? Então, vamos fazer uma visualização geral aqui? Olha lá, toda vez que o corpo recebe energia térmica, pode acontecer duas coisas com ele. Muda a temperatura, eu chamo de calor sensível. Ou muda o estado físico, eu chamo de calor latente. Legal? Calor sensível é a equaçãozinha do Q-macete. Quantidade de calor é proporcional à massa, ao calor específico, que depende da substância que está sendo aquecida, e da variação de temperatura que você quer provocar nessa substância. E para o calor latente, essa equaçãozinha, Q igual a ml, é o que mole. Bom, a quantidade de calor então é proporcional à massa do corpo que quer mudar o estado físico e ao calor latente do corpo. Beleza? Ó, esse a gente já viu que pode ser positivo e negativo. E esse também? Também. Esse L, ele pode ser negativo ou positivo. Ok? Quando é que o L vai ser positivo? Quando o corpo estiver mudando o estado físico, e essa mudança de estado físico significa que ele ganhou energia. Então, se for do gelo para o líquido, o L é positivo. E se for do líquido para o gelo? Então, o L é negativo, ok? Mesmo valor? Mesmo valor. Então, esse L que eu coloquei para fusão, que vale 80, se fosse solidificação, que é do líquido para o sólido, seria menos 80. É só essa diferença, é sempre o mesmo valor, muda o sinal. Ganhou energia, o L é positivo. Perdeu energia, o L é negativo. Com isso, a quantidade de calor pode ser positiva ou negativa. Legal? De novo, reveja o vídeo com calma, faça as anotações. Eu vou apagar a lousa e eu estou voltando para a gente fechar com sistema isolado. Legal? Aguarda um minuto. Pronto, galera, estamos de volta. Já limpei a lousa, naquelas, né? Dei uma limpadinha por cima e já coloquei o novo conteúdo. Antes da gente começar a falar de sistema isolado, eu resolvi mudar um pouquinho e a gente precisa ver um pouquinho de curva de aquecimento. Basicamente é um gráfico que mostra como o corpo está sendo aquecido, mostra a evolução da temperatura ao longo de uma absorção de energia, uma absorção de calor. Esse gráfico mostra exatamente isso e essa é a curva de aquecimento da água. Eu posso ter curva de aquecimento para qualquer outra substância. Essa curva de aquecimento da água. Então olha só, essa água que está sendo mostrada no gráfico começa numa temperatura negativa e, portanto, isso aqui está no estado sólido. Ok? Nessa fase, nesse pedaço do gráfico aqui, isso é estado sólido. Bom, à medida que o gráfico vai avançando para a direita, significa que o corpo está ganhando energia térmica. E, portanto, se a coisa está no estado sólido e ganha energia térmica, a sua temperatura vai subindo. Só que eu não consigo esquentar o gelo até a temperatura que eu quiser. Não se eu estiver na pressão normal, né? Pressão de um ATM. Eu só vou conseguir esquentar o gelo até 0 graus. Quando esse pedacinho de gelo chegar em 0 graus, começa a ocorrer mudança de fase.
E aí, ó, eu continuo dando energia. Olha para o gráfico, ó, continuo dando energia, só que agora o gráfico vai estabilizar a temperatura em zero. Significa que a mudança de fase está ocorrendo. Então isso aqui começa no estado sólido e termina no estado líquido, ok? E durante esse processo eu tenho uma mistura dessas duas fases, sólido e líquido. Então quer dizer que a única temperatura, a pressão atmosférica de 1 atm que eu consigo obter a água no estado sólido e a água no estado líquido é a 0 graus. Se eu mudar a pressão, eu consigo essa intimidade, esse momento a 2 do sólido com o líquido em outra temperatura. Mas se for a 1 atm de pressão, água no estado sólido e água no estado líquido somente a 0 graus. Guarda isso, hein? Olha lá, todo o gelinho virou, todo o gelo derreteu, tudo virou uma pocinha d'água. Continuo dando calor, então o gráfico agora começa a subir, a temperatura começa a subir, beleza? Vai subir até a temperatura que eu quiser? Não, quando chegar em 100 graus, a água começa a mudar de estado físico de novo. E agora ela vai do estado físico, do estado líquido para o estado gasoso. Então agora nesse ponto aqui, tudo está no estado líquido, todo aquele cubinho de gelo derreteu, virou uma pocinha d'água. Agora eu continuo dando calor, veja só, o gráfico continua se movimentando para a direita, mas agora ele começa a subir. O que significa isso? Que eu estou dando calor para esse corpo e a temperatura está subindo. Vai subir até a temperatura que eu quiser? Não, vai subir até 100 graus Celsius, que é a temperatura em que a água começa a mudar de fase novamente. E agora ela vai do líquido para o estado gasoso. Pois bem, para que isso ocorra, para que essa mudança se complete, eu preciso continuar dando energia. Não pode chegar em 100 e eu desligo o fogo. Não, chega em 100 e continua dando energia para o corpo. Então, ó, eu vou gastar uma quantidade de energia para que o processo que passa a água do estado físico, no estado líquido, para o estado gasoso, se complete. Precisa de uma certa quantidade de energia. E essa quantidade de energia, veja bem, ó, não é tudo isso, é só esse teco aqui, ó. É só esse pedaço de energia que eu precisei dar ao corpo para que a temperatura, para que ele mudasse de estado físico. Legal? Imagina agora que tudo está gasoso e eu recolhi esse gás, deixei ele preso num lugar. Eu posso continuar esquentando esse gás até uma temperatura bem alta. Antes que ele vire plasma, né? Antes que eu ionize tudo e vire uma baita nuvem de plasma. Esquece isso, eu não falei isso, deixa para depois, tá? Vai esquentando essa temperatura até quanta temperatura você quiser. Veja bem esse gráfico, não vamos perder as unidades desse gráfico. O eixo vertical, eu estou marcando a temperatura em graus Celsius. E o eixo horizontal, eu estou marcando a quantidade de calor fornecida em calorias. Ok? Então é o gráfico de temperatura por calorias, temperatura por quantidade de calor, graus Celsius por calorias. Nem sempre o gráfico vai ser apresentado para vocês dessa forma. Muitas vezes ele pode te dar um outro jeito de apresentar isso. Quer ver? Muitas vezes o gráfico é dado em temperatura por tempo. Aí você fala assim, pô, mas como que o tempo influencia na temperatura de um corpo? Pois é aí que entra esse nosso conceitinho de potência. Tá? Para nós, potência, a gente vai ver isso em mecânica, vai ver isso em elétrica, vai ver em uma série de coisas, uma série de áreas em física. Mas para nós aqui, potência, e de modo geral, potência é a energia que eu transfiro pelo tempo. Quanto mais energia e quanto menos tempo eu demoro para transferir essa energia, maior é a potência. Beleza? Aqui nesse caso, a nossa energia simplesmente vai ser o calor. Então é a quantidade de calor que eu estou transferindo pelo tempo que eu demoro para transferir essa quantidade de calor. Então veja que eu posso pegar e pensar no ΔT passando, então essa quantidade de energia ou essa quantidade de calor é a potência vezes o tempo. Então muitos exercícios vão trazer para vocês a seguinte informação. Eu tenho uma fonte de calor cuja potência vale 100 calorias por segundo. O que significa 100 calorias por segundo? Significa que a cada segundo que eu deixo um corpo exposto a essa fonte de calor, essa fonte de calor fornece 100 calorias. Deixei 2 segundos, 200 calorias, 3 segundos, 300 calorias, assim por diante. Claro que vai depender da potência, né? No meu exemplo, a potência era 100 calorias por segundo. Então veja bem, olha só.
Agora faz sentido porque que eu tenho um gráfico da temperatura pelo tempo. Porque quanto maior for o tempo exposto à fonte de calor, mais energia o corpo ganha. Então veja bem o meu gráfico. Vamos fazer a curva de aquecimento da água. Só que a água agora começou numa temperatura aqui, ó, acima do zero. Então a água está líquida, vamos por aqui 10 graus. Se eu deixar ele no forno um certo tempo, uma certa quantidade de calor será dada e a temperatura vai subindo. Ok? Bom, vamos apagar a luz de novo e aí vamos finalizar então com o sistema isolado. Pode ser? Me aguarda um pouquinho que eu já estou voltando. E aí pessoal, tudo bem? Apaguei a lousa, mas já enchi de novo, hein? Vamos trabalhar, vamos estudar. Olha só, estamos na última parte da aula, sistemas isolados e vamos lá. O que basicamente é um sistema isolado? Sistema isolado é que eu deixo o corpus isolado do meio externo. Então eu não vou permitir que certos corpos que foram colocados nessa caixa troquem energia com o meio externo. Essa caixa a gente chama de calorímetro, ok? Uma palavrinha grande, feia, estranha, mas é calorímetro. E essa caixa impede a troca de calor de quem está dentro desta caixa com quem está fora. No caso, né? Impede a troca de energia térmica, a troca de calor dos corpos A e B com o meio externo, esse ar aqui fora. Porém, ninguém garante que a própria caixa, que o próprio calorímetro não troque energia com os objetos aqui dentro. Por enquanto, vamos supor que essa caixa não participa dessa brincadeira. Ela serve apenas para isolar quem está dentro de quem está fora. Depois a gente repensa isso. Então, a priori, colocamos dois corpos, A e B, ok? Com o A, uma temperatura mais alta que a temperatura do B. Então, o corpo A está mais quente, nós diríamos, né? A temperatura do A é maior que a temperatura do B. Logo, o que deve acontecer? Lembra daquela história da temperatura? As moléculas do corpo do A estão mais agitadas que as moléculas do corpo B. Então, essa agitação, essa energia que o corpo A tem maior que o corpo B, essa energia será transferida para o corpo... Desculpa, a maior energia que o corpo A tem passará para o corpo B. Essa energia vai passando do A para o B. Energia passando, a gente tem um nome, né? Energia que passa do A para o B recebe o nome de calor. Então, o que está aqui representado é o calor, é a energia térmica passando de A para B. Veja, se o A vai transferir parte de sua energia para o B, ele deve resfriar, deve começar a baixar a sua temperatura. E o corpo B que está recebendo essa energia deve aumentar a temperatura. Quando é que isso deve parar? Quando essas temperaturas equilibrarem, quando houver um equilíbrio térmico entre os corpos. Quando a temperatura do A for igual à do B, não terá mais fluxo de calor do A para o B. Pode sim o B estar irradiando calor para o A, mas isso estará sendo feito pelo A também. O A também estará irradiando calor para o B. E essa irradiação de calor do A para o B e do B para o A estará numa taxa parecida. Então eu não tenho mais um calor sendo passado do A para o B. Essa coisa fica meio equilibrada. Tudo bem? Vamos escrever duas coisinhas aqui, ó. Se o corpo A ele está perdendo calor para o corpo B, lembra aquela história de perder calor? Perder calor é negativo, né? Se o corpo A está perdendo calor, a quantidade de calor que ele perdeu será um número negativo. Legal? O corpo B, bom, o corpo B ganha calor do corpo A. Então, se ele ganha calor, essa quantidade que ele ganhou será uma quantidade positiva, ok? Agora, essa caixa não isolava os corpos do meio externo? Se isolava, todo o calor que o A perdeu, o B recebeu. Não tem nenhum calor que escapuliu para fora, nenhum calorzinho que entrou, né? Nenhuma energia térmica passou para fora e nenhuma energia térmica de fora passou para dentro. Isso significa que se eu pegar essa quantidade de calor que o A perdeu, ela será exatamente igual à quantidade de calor que o B ganhou. Então vai ser assim, ó. Quantidade de calor que o A perdeu vai ser igual à quantidade de calor que o B ganhou. Só que tem um detalhe, né? Esse QA é negativo, ok? Então esse QA aqui, ó, ele é negativo, ó. Beleza? Então é a quantidade de calor que o A perdeu igual à quantidade de calor que o B recebeu. Nada foi perdido, né? Nenhum calorzinho foi para fora, nenhuma energia térmica foi para fora. Se eu pegar esse QA, que está negativo, e mandar ele para o lado de cá, ele vai passar positivo, né? Ele vai somar o QB. Então eu poderia escrever assim, ó.
QA mais QB, os dois positivos, igual a zero, ok? É essa equaçãozinha que a gente vai usar para resolver exercícios, né? A gente vai partir dessa equação. Agora, essa equação está colocando a seguinte condição, que o calorímetro, que a caixa, não participa da brincadeira, ok? Ela pode participar às vezes? Pode. Quando ela participar da brincadeira, estará escrito assim: considere que o calorímetro tem uma capacidade térmica de tanto. E ele vai dar a capacidade térmica. E quando o calorímetro não participar da brincadeira, quando a troca de calor ficar somente entre os corpos aqui dentro, vai ser dito assim, ó, considere que a capacidade térmica do calorímetro é igual a zero. Ou considere que a capacidade térmica do calorímetro é desprezível. E aí você tira ele fora, ele é desprezível, cara, não dá bola para ele. Finge que ele só está isolando os corpos, não liga para o cara. Faz só QA mais QB igual a zero. Se ele participar, se por acaso ele for um calorímetro real, que participa da história, nós vamos escrever assim, ó, o Q do calorímetro será calculado por essa continha. A quantidade de calor que ele trocará com os corpos será a capacidade térmica dele, lembra do Czinho maiúsculo, do C maiúsculo, vezes a variação de temperatura que o calorímetro sofrer. Tudo bem? Nós vamos fazer um exercício disso, exatamente disso, para ficar bem claro, lá na aula de exercícios, tá ok? Então, ó, se ele participar da conta, eu vou ter que escrever assim, ó, QA mais QB mais o calor trocado pelo calorímetro, aí igual a zero. Ele participou, tem que colocar ele na conta. Legal? Vamos dar uma olhada numa outra coisa aqui. Isso vai ajudar a gente pra caramba, vocês não têm noção disso. Ó, os dois corpos estão... Vamos colocar o gráfico do que vai acontecer com a temperatura dos corpos aqui nesses eixos. Ó, temperatura e calor trocado. Legal? Ó, o corpo A não é o corpo que tem a maior temperatura? Vamos colocar ele aqui. Ó. Aqui vai ser a temperatura inicial do ar. Ó, o B não é o mais frio? Vamos colocar o B aqui, ó, a temperatura mais baixa. O que vai acontecer com esses corpos ao trocarem energia térmica? Eles vão chegar numa temperatura de equilíbrio. Então vamos estabelecer uma temperatura qualquer aqui, ó. Temperatura de equilíbrio, ok? O que vai acontecer com o corpo A ao longo dessa troca de calor? Esse aqui é o calor trocado por eles, ó, trocado entre eles, ó. O A vai mudar de temperatura e o B também vai mudar de temperatura. Então posso colocar um gráfico assim, ok? E se o B mudar de estado físico no processo? E se o B fosse um cubinho de gelo? Se o B fosse um cubinho de gelo, então eu teria que colocar o B aqui embaixo. Primeiro muda de estado físico, depois muda de temperatura. Só que essa questão de ter um corpo que muda de estado físico é um pouco mais trabalhosa, um pouco mais crica. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar para resolver e entender esse processo no exercício que a gente vai selecionar e vai fazer na aula de exercício. Tudo bem? Para não ficar muito confuso aqui. Vamos guardar isso daqui com calma, vamos olhar para esse gráfico com atenção, vamos perceber que os dois chegarão a uma temperatura de equilíbrio e esse gráfico está mostrando que o processo para chegar na temperatura de equilíbrio foi um processo de troca de calor do tipo sensível, aquele que só muda a temperatura, não está mudando o estado físico. Como eu disse, vamos deixar o estado físico para depois, não vamos fazer isso agora não. Legal? Veja a aula de novo, reveja, volte um pouquinho se precisar e a gente vai se falando, a gente vai se encontrando aí nas aulas. Grande abraço, até mais.